A utilização da fórmula soma-C. Qual é a função da fórmula soma-C? Ela vai somar valores atendendo a algum critério de seleção. O usuário ele vai incluir na fórmula algum critério delimitando sobre quais condições a soma será efetuada. Então, eu quero resumir a informação que eu tenho nessas três faixas etárias. Quando eu venho para a minha base de dados, eu vejo que essas faixas etárias estão subdivididas em vários grupos. Homens da população urbana, mulheres da população urbana, homens da população rural e mulheres da população rural. Porém, eu quero saber o total da população de 0 a 14 anos, independentemente se é homem ou mulher ou se reside no campo e na cidade. Nesse caso, a fórmula soma-C é muito útil. Então, primeiro, como que nós utilizamos a soma-C e como que ela é composta. Como se trata de uma fórmula, eu vou utilizar sempre o igual para iniciar. E depois, o nome da fórmula, que nesse caso é soma-C. Abro parênteses para iniciar a sentença. Ela é composta por três critérios. O intervalo, que é o valor de onde ela vai fazer a verificação do parâmetro que eu quero. Então, eu tenho as três faixas etárias, ele vai buscar em toda a minha base de dados as faixas etárias. Então, eu vou selecionar a coluna A, que é onde estão as faixas etárias. Esse é o intervalo, que é o intervalo de busca, que é como se o Excel estivesse fazendo um filtro para você. Se você fosse fazer um filtro nessa planilha para pegar todas os agrupamentos de 0 a 14 anos, você utilizaria um filtro. Então, você pode entender dessa forma. Depois, o critério, ou seja, sobre qual critério que eu vou filtrar. Então, aí eu estipulo 0 a 14 anos. Ele vai buscar somente a população de 0 a 14 anos. Depois do critério, o intervalo soma. O que é o intervalo soma? De onde eu quero que ele some. Se é dessa coluna, dessa, não importa a coluna daí. Eu apenas seleciono qual coluna eu quero que ele some. Que neste caso é a coluna B. Ele trouxe o total da faixa etária de 0 a 14 anos. Então, recapitulando, o soma-C, eu vou definir qual é a minha base de informações para ele filtrar, para ele fazer a busca. Definida essa base, eu vou escolher de onde ele vai buscar, ou seja, qual é o critério de filtro que ele vai utilizar, apenas 0 a 14 anos. E depois eu determino sobre qual coluna que ele vai efetuar essa soma. Olha lá, eu tenho, então vamos conferir se a nossa soma ficou correta. R$190, 755 e 799. Olha lá, 190, 755, 799. A fórmula rodou corretamente. Nesses três grupos eu tenho esses valores. 0 a 14 anos, 45 milhões. Antes ele estava segregado 18 milhões aqui, 18 aqui, 4 aqui e 4 aqui. Poderia utilizar o PROC-V se eu estou buscando informação de uma tabela para outra? Não, não poderia utilizar o PROC-V, porque se eu utilizar o PROC-V, ele não vai somar, ele vai trazer o primeiro valor que ele encontrar. Ele não vai somar todas essas quatro opções. Ele vai começar a fazer a busca e ele encontrou aqui, 0 a 14 anos, 18 mil, ele vai trazer apenas o 18 mil. O PROC-V ele apenas busca o valor encontrado e ele sempre encerra a busca na primeira vez que ele encontrar esse valor.
E o soma C não, ele vai somar todas as ocorrências. Então, o PROC-V eu vou utilizar quando eu tenho um valor único. Se o 0 a 14 anos aparecesse só uma vez aqui, aí eu poderia utilizar o PROC-V, ou se tivesse escrito homens de 0 a 14 anos. Agora, como eu não tenho essa distinção e eu quero saber o total, eu preciso utilizar o soma C.